Eu me chamo Aldessandro da Costa Amaral, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, o PPG-CARP. Meu trabalho é intitulado Avaliação da Puberdade, Bem-Estar, Desempenho Zootécnico de Tambaqui, Colossoma macropombo triploide. O meu orientador é o Dr. Wallace Luiz Pachuba Dunca da UFAM, e a minha orientadora é a doutora Fernanda Loureiro de Almeida O'Sullivan, da Embrapa. O projeto aqui ele foi financiado por uma chamada do Horizonte 2020 da União Europeia e ele titula-se Projeto Aquabit. Aqui, para a gente se nortear durante a apresentação, eu fiz um layout da apresentação. Então, esta apresentação ela vai ter uma breve introdução, serão apresentadas as hipóteses, o objetivo geral, o objetivo específico, as atividades desenvolvidas, que foi o primeiro experimento com seu material, métodos e resultados, o segundo experimento com material, métodos e resultados, e irei falar um pouco sobre as atividades futuras e o cronograma do doutorado. Então, inicialmente, a gente sabe que a produção de organismos aquáticos ela é uma indústria de produção de alimentos que ela tem um grande potencial para suprir a demanda do grande crescimento populacional. A aquicultura, dentro da aquicultura, a gente sabe que o cultivo de peixes ele vem crescendo nos últimos anos e se intensificando. Porém, para que a agricultura ela seja um empreendimento com resultados satisfatórios, diversos fatores eles devem ser considerados, como, por exemplo, a escolha da espécie a ser cultivada, a região, que implica não somente no rendimento zootécnico, mas também na demanda e no escoamento da produção, a aptidão ao cultivo, a disponibilidade de tecnologias para a produção e o tamanho da propriedade. Em resumo, é necessário que a espécie ela atenda alguns requisitos, como ser rústica, ter rápido crescimento, ter boa conversão alimentar, ser apta à reprodução em cativeiro e, principalmente, ela ter aceitabilidade pelo mercado consumidor. Então, é necessário que a gente identifique espécies que têm esse grande potencial. E o tambaqui, o Colossoma macropombo, ele reúne todas as características citadas anteriormente e possui um grande potencial. Tanto é que ele é a espécie que lidera a piscicultura nativa no Brasil. Diversas pesquisas elas têm sido realizadas para o aperfeiçoamento da técnica do cultivo do tambaqui, com o objetivo de melhorar o desempenho produtivo e econômico desta espécie. No entanto, quando a gente compara com outras espécies, como, por exemplo, a patilapicultura, que tem um pacote tecnológico bem fechado, a produção do tambaqui ela está muito aquém do seu potencial produtivo. A tilápia ela é a principal espécie mais cultivada no Brasil, ela é uma espécie exótica, e o tambaqui ele fica em segundo lugar como espécie nativa em sua produção. E a diferença de produção entre a tilápia e o tambaqui ela é muito grande. Então, surge a necessidade da aplicação de novas tecnologias para que fortaleça os pacotes tecnológicos voltados para as espécies nativas. Então, é necessário buscar e aplicar técnicas que garantam a vantagem para a espécie. Desta forma, a triploidia ela surge como uma alternativa para tentar melhorar esse pacote tecnológico. A triploidia ela é um processo citológico que consiste em reter o segundo corpúsculo polar durante a divisão da meiose, formando um zigoto com 3 conjuntos cromossômicos. Ou seja, um indivíduo haploide, após ele ser fecundado, ele tende a expelir o segundo corpúsculo polar. Então, é necessário que haja um bloqueio durante essa segunda divisão meiótica para que haja retenção. Um indivíduo diploide, ele expulsa o segundo corpúsculo polar. Já um indivíduo triploide, ele retém esse segundo corpúsculo polar e ele fica com 2 cromossomos oriundos da mãe e um cromossomo oriundo vindo do pai. Esta retenção do segundo corpúsculo polar, ela pode ocorrer de forma natural e sem intervenção humana. Então, aqui algumas espécies onde esse processo ocorre de forma natural. E também este processo da retenção do segundo corpúsculo polar, ele pode ocorrer também através da aplicação de choques físicos ou químicos em ovos recém-fecundados.
Os choques químicos eles podem ser através da citocalasina B, da colchicina, anestésicos, o pH elevado e o cálcio. E os choques físicos eles podem ocorrer através de alterações térmicas bruscas, tanto para mais quanto para menos, ou através de alterações da pressão hidrostática ou hiperbárica. Esta última este último processo, eles são mais difíceis de ser executados por exigirem equipamentos específicos. Então, segundo Pandya e colaboradores de 1998, a eficácia do choque térmico ou hiperbárico, ela depende do momento em que este é aplicado, da sua intensidade e da sua duração. E vale ressaltar que esse protocolo aqui, esse processo, ele vai ser espécie específico. Cada espécie ela vai ter um momento ideal para ser aplicado, vai ter uma intensidade ideal e uma duração de aplicabilidade ideal. E isso vai depender muito das características do ovo que será aplicado, da sensibilidade, né, do ovo para ser aplicado. Uma outra forma de se obter indivíduos triploides é através do cruzamento de uma fêmea tetraploide e de um macho diploide. Os animais oriundos deste cruzamento eles são chamados de triploides interploides. O cruzamento inverso de uma fêmea diploide com um macho tetraploide, ele tem menores chances de terem sucesso. Por quê? O macho tetraploide ele possui um espermatozoide grande, e isso dificulta a entrada do espermatozoide pela micrópila do óvulo da célula. Então, as chances desse cruzamento ocorrer elas são bem menores. Pode ocorrer? Pode. Porém, as chances de sucesso são bem menores. Então, para garantir algumas vantagens da triploidia, como maior taxa de crescimento e de sobrevivência, melhor conversão alimentar e maior resistência à doença quando comparado aos seus indivíduos progenitores diploides, a gente tem que levar em consideração que a maturação sexual ela é um processo biológico que ela canaliza muita energia para a maturação da gônada. Então, é necessário que haja a técnica de triploidia para gerar um indivíduo triploide, ou um indivíduo estéril. A esterilidade do indivíduo ela vai fazer com que a energia que era canalizada para maturação gonadal, principalmente nas fêmeas, ela seja deslocada para outros setores. E esse outro setor pode ser para o crescimento. Então, a energia que nós gastaríamos para a maturação gonadal, nós podemos utilizar para o crescimento dos indivíduos. Então, esse é o pulo do gato da técnica da triploidia, gerar indivíduos estéreis. Nesta foto aqui, ela é uma foto já do nosso experimento. Nós podemos ver aqui do lado direito indivíduos de tamanhos maiores e do lado direito indivíduos maiores e do lado esquerdo indivíduos de tamanhos diferentes. Esses aqui são exemplares de tambaqui, do lado esquerdo indivíduos diploides, 2Ns, e do lado direito indivíduos triploides. Então, a gente consegue observar que aqui para o tambaqui, já no nosso experimento, essa vantagem de crescimento do tambaqui, ela é gerada pela triploidia. Então, é uma tecnologia que tem uma grande capacidade de aumentar a produção das espécies. Vale ressaltar que esse daqui ainda é um projeto piloto, né? É um projeto que ainda está sendo encaminhado, então são apenas resultados preliminares, mas que a gente já consegue ver essa vantagem da indução da triploidia para a espécie. Porém, existem outras espécies, como a truta arco-íris, o bacalhau do Atlântico, a truta marrom, que são espécies que têm a maturação sexual muito precoce, que depois que ocorreu a indução da triploidia, o crescimento, principalmente para as fêmeas, ela foi garantida pela esterilidade. Então, vale a pena realmente induzir esses indivíduos à triploidia. As células triploides, elas são aproximadamente 33% maiores em relação aos diploides.
o crescimento ele é proporcional nos 3 eixos, tanto na altura, largura e no comprimento. E isso traz algumas consequências, como a redução da relação entre a área superficial e o volume da célula. E isso afeta o desempenho nos processos dependentes destas relações, como as trocas de nutrientes, as trocas metabólicas, trocas iônicas e trocas gasosas. Então, para evitar essas consequências, é necessário que as condições de cultivos elas sejam boas, a fim de evitar com problemas com essas funções celulares. Uma vez que a gente induz esses indivíduos a triploidias, é necessário que ocorra a identificação e existem algumas técnicas que são capazes de identificar se o indivíduo ele foi induzido ou não à triploidia. Aqui eu trago a primeira, uma técnica citológica, que é o cariótipo, onde ele acessa a quantidade de cromossomos na célula do indivíduo. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, esse aqui é o cariótipo de Tambaqui, de um indivíduo diploide. Ele tem 27 pares de cromossomos, que totaliza no total 54 cromossomos. E abaixo nós temos indivíduos triploides, também de Tambaqui, com 27 pares de cromossomos, que totalizam, com 30, com 27. No total, são 81 pares de cromossomos no triploide, porque ele tem 3 cromossomos em cada célula. Uma outra técnica também de identificação de haploidia são as técnicas fluriométricas, que é a citometria de fluxo. Aqui nós podemos identificar o tamanho da célula, do tamanho do núcleo das células. Aqui é o de um indivíduo diploide e aqui é de um indivíduo triploide. E uma outra técnica é a técnica de esfregar sanguíneo, que a gente consegue dimensionar o tamanho dos eritrócitos. Então, essas são as principais técnicas para a identificação da haploidia. Portanto, o trabalho aqui apresentado, ele busca induzir indivíduos a triploidias e buscar essas vantagens para a espécie. Então, é essencial que a gente diminua este processo de produtivo, principalmente para as espécies nativas, que são processos longos. Esse processo produtivo, ele gera um aumento nos gastos produtivos. Só em alimentação, com a produção de tambaqui atualmente, 70% está relacionado com a alimentação. Então, se a gente consegue reduzir esse tempo de cultivo, o produtor ele já ganha muito com isso. Então, portanto, é necessário criar, validar e aplicar novas tecnologias ao sistema produtivo da espécie nativa, e isso se torna assim, um elemento indispensável, especialmente se tratando de uma espécie como o tambaqui, que tem seus estoques naturais ameaçados e sua produção ela não consegue suprir nem atender o mercado interno do país. E, ademais, essa é uma espécie que possui um grande potencial para exportação. Então, como hipótese do trabalho, a utilização do choque hidrostático em tambaqui pode induzir a triploidia na espécie, e o objetivo geral é produzir tambaqui triploide através de choque de pressão e avaliar a puberdade, o bem-estar e o desempenho isotécnico destes peixes. Com objetivo específico, nós temos desenvolver um protocolo de produção de tambaqui triploide com índice de no mínimo 70% de triploidia. O segundo objetivo, caracterizar a incidência ou não da puberdade em tambaqui triploide através da avaliação histológica das gônadas e dos níveis plasmáticos e de esteroides sexuais. Avaliar o bem-estar do tambaqui triploide através de parâmetros sanguíneos e acompanhar o crescimento, o ganho de peso, a conversão alimentar e o rendimento final dos lotes de tambaqui triploide em pelo menos uma fazenda do estado do Amazonas. Então, o projeto aqui abordado, ele foi aprovado para fins científicos e educacionais pelo Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados, pelo CIGEM, e também foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso no CEA da Embrapa, da Pesca-Agricultura, com protocolo número 11 de 2019. Então, o primeiro experimento, ele buscou a identificação do melhor momento pós-fertilização para a aplicação do choque.
Inicialmente, nós realizamos a reprodução do tambaqui. Esta reprodução ela ocorreu nas instalações da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Tocantins, entre os dias 7 e 8 de dezembro de 2020. Para esta indução, foi utilizado o extrato de hipófise de carpa, foram utilizadas 2 fêmeas e 3 machos. Para as fêmeas, elas receberam uma dose imperitoneal que se chama preparatória, de 0,5 miligramas por quilo de peso corporal, e em seguida uma dose definitiva de 5 miligramas por quilo de peixe. A diferença de tempo entre a primeira dose e a segunda dose foram de 12 horas. Já os machos, eles também receberam uma única dose intraperitoneal com 2,5 miligramas por quilo de peixe. Como delineamento experimental do primeiro experimento, os ovos fertilizados eles foram submetidos a uma pressão de 8.000 PSI e a duração dessa pressão ela ficou em torno de 120 segundos. E também foi avaliado o tempo entre a fertilização e o momento máximo de pressão. Então, nós realizamos 6 tratamentos para avaliar esse momento entre a fertilização e o momento máximo de pressão. O ideal seria a gente ter fechado este tempo em 60, 90, 120, 150, 180 e 310. Mas como a gente tem alguns delay durante o processo, acaba passando um pouquinho. Então, nós temos para o tratamento 1, 64,88 segundos pós-fertilização. Para o T2, 94,85 segundos pós-fertilização. Para o T3, 124,94 segundos pós-fertilização. Para o T5, 184,96 segundos pós-fertilização. E para o tratamento 6, 311,97 segundos pós-fertilização. O controle ele não foi submetido a nenhum tipo de tratamento. Os tratamentos eles receberam numa máquina de choque de pressão, numa câmara de pressão. E em tubos falcos, inicialmente nós pegamos 25 gramas de ovos e foi misturado com 250 microlitros de sêmen. E todo esse processo ocorreu em incubadoras de 200 litros. Após o processo de reprodução de indução, foi realizado a taxa de fertilização e a sobrevivência do embrião, ou seja, a taxa de eclosão. A taxa de fertilização ela é realizada 6 horas após a fertilização e a taxa de sobrevivência com aproximadamente 12 horas após a fertilização. Essas taxas consistem em fazer a contagem de ovos, de amostra de ovos que estão fertilizados e de ovos que não foram fertilizados. Os ovos que não foram fertilizados ou que estão ruins, ele tem uma característica de estar esbranquiçado. Então, essa é a principal característica de um ovo ruim. E no trabalho de leite colaboradores de 2013, ele faz todo o mapeamento do desenvolvimento embrionário. Então, a gente sabe que com 6 horas está ocorrendo a finalização do processo de gástula. Ou seja, a taxa de fertilização ela ocorre com a gástula final, que a gente sabe que realmente ocorreu a fertilização desses ovos. Para verificar a plodia desses indivíduos, foi realizada a citometria de fluxo e, para isso, entre 2 a 10 dias após a eclosão, algumas larvas elas foram coletadas, elas foram sacrificadas, elas foram imersas em nitrogênio líquido e posteriormente, armazenadas em ultrafreeze até o processamento. E para a identificação da ploidia, nós nos baseamos nós fizemos a realização da citometria de indivíduos diploides e de indivíduos triploides para comparação. Para a realização do processo de citometria de fluxo, inicialmente, nós utilizamos o protocolo de Xavier e colaboradores de 2017. Este protocolo ele serve para que ocorra a lise celular, ou seja, o rompimento da membrana e a liberação dos cromossomos para poder avaliarmos o tamanho destes cromossomos. Este processo ele ocorre com 45 a 120 minutos, dependendo do tamanho da amostra.
Posteriormente, que esse cromossomo é liberado, ele é corado com iodeto propídeo e, posteriormente, ele vai para a leitura em citômetro de fluxo. A citometria ela é uma técnica bastante sensível, então ela consegue avaliar a distribuição e o tamanho de cada núcleo, de cada amostra. Ou seja, aqui, por exemplo, nós estamos comparando onde está localizada a amostra de 3 indivíduos que foram induzidos à triploidia. Aqui, a gente consegue verificar se as células elas estão abrumadas ou não, ou seja, se as células elas estão individualizadas, ou seja, ela consegue medir célula por célula e verificar se é uma única célula. Consegue também avaliar se a fluorescência desse núcleo ele foi realizado com sucesso. A gente consegue verificar, e essa fluorescência é muito importante para a gente conseguir dimensionar realmente o tamanho desse núcleo, e através dessa análise é gerado um histograma onde a gente consegue diferenciar os indivíduos diploides e os indivíduos triploides. Então, como resultado parciais dessas atividades desenvolvidas desse primeiro experimento, nós temos um resultado de citometria de fluxo, onde a gente consegue padronizar esta atividade e consegue identificar, através dos picos gerados, os indivíduos triploides, que eles ficam próximos de 20K, e os indivíduos triploides, eles passam do 20K. Então, quando a gente junta as amostras e compara os indivíduos diploides e os indivíduos triploides, a gente consegue diferenciar através desses picos gerados. E como a gente consegue ter o resultado dessa indução? A gente já teve os resultados da taxa de fertilização e eclosão, a gente consegue avaliar e verificar qual foi o melhor tratamento aplicado. Aqui vale ressaltar que aqui nesse eixo X, são os tratamentos e aqui são as porcentagens da taxa de fertilização, taxa de eclosão e da taxa de indução. Vale ressaltar que no tratamento 3, 4, 5 e 6, nós obtivemos 100% de triploidia. Mas quando a gente compara com as taxas de fertilização e a taxa de eclosão, a gente observa que essas taxas elas foram muito baixas. Então, apesar do sucesso de indução à triploidia, nós tivemos baixas taxas de fertilização e de eclosão. E isso se torna um dado ruim para induzir em grande quantidade. Já os tratamentos do T1 e do T2, eles tiveram boas taxas de fertilização e boas taxas de indução à triploidia, que é o que a gente espera, é obter lotes que tenham indução à triploidia acima de 70% e tenha sucesso reprodutivo também em suas taxas. Então, com base nos níveis de triploidização e na taxa de fertilização e eclosão do primeiro experimento, um segundo experimento ele foi planejado para otimizar a duração do choque de pressão. Então, nesse primeiro experimento, a gente consegue obter, através desses 2 tratamentos, os melhores momentos para iniciar a aplicação do choque hidrostático. Então, o segundo experimento ele consiste na otimização da duração do choque de pressão. Este segundo experimento ele ocorreu na Fazenda São Paulo, que ele fica localizado em Brejinho de Nazaré, que fica em Tocantins. Aqui é uma imagem da empresa onde foi realizado esse experimento, e essa daqui é a senhora Miyuki Yashida, que é proprietária do estabelecimento. Como delineamento experimental também desse experimento, ele ocorreu no dia 8 de março de 2022. Nós utilizamos 2 fêmeas e 3 machos. Para reprodução, nós utilizamos o mesmo protocolo utilizado no experimento anterior, e as larvas elas foram incubadas em incubadoras de 200 litros. Os tratamentos eles foram, como a gente quer verificar agora a duração do choque, e a gente sabe que no primeiro experimento foi de 120 segundos, e esse choque muito prolongado ele pode ter algumas consequências colaterais. Então, a gente deu uma reduzida nesse tempo de pressão e vai utilizar 2 momentos, 90 segundos de duração, ou 60 segundos de duração e 90 segundos. Então, a gente vai fazer 4 combinações para este experimento. No tratamento 1, a gente vai permanecer para todos, na verdade, com 8.000
PSIs de pressão. A duração do primeiro e do segundo tratamento, elas são do primeiro tratamento 60 segundos, com 60 segundos após a fertilização. No tratamento 2, nós vamos manter a pressão de 8.000 PSIs. Essa pressão será por 90 segundos e será 60 segundos após a fertilização. O tratamento 3 será de 8.000 PSIs, que seria a pressão, por 60 segundos e 90 segundos após a fertilização. O outro será com 8.000 PSIs, com duração de 90 segundos e 90 segundos após a fertilização. Nós realizamos um pool do sêmen dos machos e foi dividido igualmente para todos os tratamentos. Após essa indução também, após a reprodução, nós realizamos novamente as taxas de fertilização, a taxa de eclosão, fizemos a coleta para a citometria de fluxo, e vale ressaltar que essa citometria de fluxo ela é realizada aqui no Amazonas, na Fiocruz. Então, essas larvas elas nascem inicialmente em Tocantins e depois são enviadas para o Amazonas, para a realização da citometria de fluxo. Nesse segundo experimento, nós já realizamos a larvicultura, verificamos as condições de criação, do regime alimentar e da biometria. Este aqui é um pequeno vídeo do galpão da Embrapa Pesca e Aquicultura, onde os peixes foram cultivados. Nós utilizamos 20 caixas de 1.000 litros. A densidade dessas larvas dentro dessas caixas foi de 2 larvas por litro. E essas larvas elas foram transferidas para este galpão após 7 dias. Inicialmente fizemos na Fazenda São Paulo, que fica em Tocantins, e depois de 7 dias enviamos para a Embrapa Pesca e Aquicultura para fazer o processo de larvicultura. Esse sistema ele é um sistema onde há uma recirculação, é um sistema de RAS e tem a aeração constante. As caixas, para manter a qualidade da água, elas eram sifonadas diariamente. A alimentação ela ocorreu com náuplios de artêmia. O horário de alimentação durante a fase de larvicultura ela ocorreu de 8 às 16 horas, de 2 em 2 horas essas larvas eram alimentadas, e nos primeiros 5 dias essas larvas elas tiveram uma suplementação às 9 horas da noite, às 21 horas da noite, com um suplemento. E a fase de larvicultura com alimentação voltada com nápoles de artêmias, ela ocorreu até 20 dias. E a partir do 25º dia, ela começou a receber ração em pó. Nesse intervalo de 20 para 25, houve o treinamento para que essas larvas pudessem capturar essa ração em pó, que foi com 50% de proteína bruta. Para a biometria, a primeira biometria ela ocorreu no dia 10 de 5 de 2022. Os juvenis eles já estavam com 2 meses de idade. Inicialmente, foi realizado apenas o comprimento total da biometria. Devido aos peixes eles terem tamanhos pequenos, isso dificulta a realização da biometria. E como a citometria de fluxo ela já estava sendo realizada paralelamente, e os resultados da citometria indicavam altas taxas de triplodização nos 4 tratamentos, nós resolvemos transferir os peixes que estavam inicialmente em caixas para viveiros escavados. Então, esse daqui são uma imagem dos tanques que a Embrapa Pesca e Aquicultura de Tocantins tem. Então, nós separamos os experimentos em 2 tanques, os diploides em um e os induzidos a triploidia em outro. Aproximadamente 480 juvenis foram transferidos para cada viveiro. Os peixes eles foram alimentados com pellets de ração comercial, com 40% de proteína bruta. Foi oferecido diariamente e foi ajustada essa ração conforme as biometrias iam sendo realizadas. No total, para comparar o desempenho de crescimento entre os peixes diploides e triploides de 6 meses de idade, foram realizadas 9 biometrias. Inicialmente com 60, né, que foi a primeira, a segunda com 90 dias, a terceira com 120, a quinta com 150 e a sexta com 180 dias após a eclosão. Nessa biometria,
foram medidos 50 peixes de cada grupo. Essa biometria consiste em realizar a retirada do comprimento total, do comprimento padrão, da altura do corpo e o peso. Na última biometria, nós aproveitamos para realizar também coleta. Essa última biometria foi com 180 dias. Realizamos uma coleta para verificar, para realizar a análise do rendimento do filé. No total, foram coletados 27 peixes de cada grupo, 27 de diploides e 27 de peixes induzidos à triploidia, no total de 54 peixes coletados. Esses peixes eles foram inicialmente sedados, sacrificados e, posteriormente, foi realizada a avaliação do rendimento do filé e das propriedades da carne. Como requisito para essa análise, a filetagem ela tem que ocorrer manualmente e um único profissional habilitado para garantir a uniformidade dos cortes e a precisão dos resultados. Durante o processo, os peixes foram decapitados, eviscerados e cortados em filé. Eles foram separados e pesados, e o rendimento do filé foi calculado com a porcentagem do peso do corte em relação ao peso do corpo. Foi realizada também a análise calorimétrica. Essa análise ela tem como objetivo avaliar eventuais diferenças na cor do filé, que poderiam estar relacionados com a diferença na qualidade entre os peixes diploides e os peixes triploides. Essa análise ela foi realizada utilizando um cromômetro portátil, onde as cores foram expressas usando os padrões SILAB, onde o L ele representa a luminosidade das amostras do preto e branco, o A corresponde à intensidade da cor, do verde ao vermelho, e o B corresponde à intensidade da cor azul ao amarelo. Foi realizado também a verificação dos parâmetros físicos e químicos da água do viveiro, que são alguns dos parâmetros avaliados, e é importante analisar a qualidade da água para que não seja um fator que influencie em outros resultados. Então, a gente consegue fazer um paralelo futuramente se o desempenho dos indivíduos testados eles tiveram ou não influência pela qualidade da água. Como resultados parciais dessas atividades desenvolvidas do segundo experimento, nós conseguimos verificar que o tratamento 4 ele obteve os melhores resultados. Ele teve 100% de triploidia e com boas taxas tanto de fertilização quanto de eclosão. No entanto, a gente também verifica que no tratamento 1, apesar de ter boas taxas de fertilização e boa taxa de eclosão, a indução à triploidia ela foi muito baixa. E isso pode ser explicado devido a alguns estudos indicarem que a indução da triploidia ela deve ocorrer próximo de 2 minutos, ou seja, o tempo inicial de aplicação ocorreu com 60 segundos, mais 60 segundos de duração equivale ao início do processo onde deveria ocorrer a absorção do segundo corpúsculo polar. Então, acho que por este motivo é que torna este tratamento mais enviável. Como resultado da biometria, nós avaliamos indivíduos diploide e triploide, né? Inicialmente no primeiro mês, no segundo mês de biometria dos juvenis, nós realizamos apenas o comprimento total. Durante essa biometria, nós realizamos comprimento total, comprimento padrão, altura do corpo e o peso. A gente pode verificar que foram 5 total no comprimento padrão e na altura do corpo, que os indivíduos triploides eles têm um maior tamanho em relação aos indivíduos diploides. E isso já pode ser avaliado desde o segundo mês, onde a média dos indivíduos diploides estava em torno de 2,9 e dos indivíduos triploides estava em torno de 3,5. Ou seja, desde o início da biometria, a gente já conseguia verificar um melhor desempenho dos indivíduos triploides. Essa diferença ela é acentuada quando a gente verifica o peso o peso desses indivíduos. A gente consegue verificar que no terceiro mês, por exemplo,
a diferença entre esses indivíduos era de 45%. Os indivíduos triploides eles eram 45% maiores do que os indivíduos triploides. Apesar dessa porcentagem ela ter caído ao longo das biometrias, a gente ainda consegue ver uma grande diferença estatística destes resultados. Por exemplo, do quinto mês para o sexto mês, os indivíduos triploides tiveram um crescimento de maior do que 100 gramas. Então, isso em um mês, ele é muito bom. Um ótimo resultado. Ao analisar o rendimento do filé, a gente faz também uma biometria desses indivíduos, a gente verifica que as médias dos indivíduos triploides, eles são superiores em tamanho, mas quando a gente vai analisar o rendimento do filé, a gente verifica que o rendimento do filé de indivíduos diploide, ela é maior do que dos indivíduos triploides. Mas isso pode ser explicado pelo fato de indivíduos de menores tamanho terem o maior rendimento do filé. Então, para que essa análise fosse mais justa, o ideal teria sido a gente coletar indivíduos do mesmo tamanho para poder realizar essa análise. Para análise de cor da textura do peixe, nós não verificamos nenhum indício que haja alguma diferença nos seus resultados. Então, tanto o experimento 1 como o experimento 2, eles estão caminhando para bons resultados. Na verdade, a gente ainda precisa realizar um outro experimento, que é verificar a quantidade de pressão a ser exercida. Mas tanto o experimento 1 quanto o experimento 2 já nos mostra que o tambaqui ele pode ser induzido através deste protocolo que nós estamos estabelecendo. Mas para que isso fique realmente fechado, ainda iremos realizar algumas atividades futuras para que a gente possa realmente determinar se vai ocorrer ou não a eficiência de triploidia para tambaqui. Então, nós ainda iremos realizar outros experimentos futuramente, onde nós iremos também realizar coletas bimensalmente, coletar tanto os peixes tratados quanto os peixes controles, realizar biometria periodicamente, principalmente nos primeiros meses de vida, e iremos coletar alguns materiais biológicos, como as gondas, para avaliar a esterilidade, o sangue, para avaliar o bem-estar, o sangue, tanto o plasma sanguíneo quanto o sangue total serão avaliados para avaliar o bem-estar, e teremos então aqui temos o esfregaço sanguíneo também que precisará ser realizado, que é onde poderíamos verificar o teste de ploidia de juvenis. O esfregaço sanguíneo consiste em retirar uma pequena gota de sangue e fazer um esfregaço em lâminas e posteriormente corar para avaliar o tamanho dos eritrócitos. Nós iremos ainda realizar o cariótipo. O cariótipo ele consiste inicialmente em estimular a divisão celular aplicando uma solução de levedura. Essa solução ela é injetada por via intramuscular na região dorsal dos peixes. A solução de 7,1% de levedura e solução de 7,1% de açúcar de água destilada. E este processo ele precisa ocorrer 48 horas antes do preparo cromossômico. E após isso, os peixes eles são mantidos em aquários arejados. Para a técnica de cariótipo, essa técnica de obtenção de cromossomo mitótico, ela foi adotada por Forest em 1981. Então, como eu falei anteriormente, é necessário que haja uma preparação de injeção de levedura. Posteriormente, os peixes são sedados, é injetada uma solução de colchicina e após isso eles são amostrados e após 50 minutos eles são amostrados para verificar o cariótipo desses indivíduos. Existe uma receita de bolo para esse processo e o resultado esperado é a obtenção do cariótipo desses indivíduos diploides com 54 cromossomos e os indivíduos triploides com 81 cromossomos. A realização da histologia ela já é mais rotineira no laboratório. Eu venho trabalhando, acho que desde o mestrado, com histologia. Então, ele consiste
em anestesiar inicialmente o peixe, né, com eugenol, eutanasiá-lo, e ocorre o processo de fixação por 24 horas em glutaraldeído. Após esse processo de fixação, esses peixes são fotografados, são desidratados em séries crescentes de álcool, infiltrados, incluídos em estorresinas, cortados posteriormente, né, para ser corado e avaliados em microscópio. E essa documentação, como eu havia falado, ela é realizada através de um microscópio acoplado a uma câmera digital e a um computador com programa Leica. E as análises realizadas dos fragmentos da gônada são quanto à sua forma, à sua localização e à presença ou não de células germinativas. Então, através deste processo, a gente vai conseguir acessar se esse indivíduo é estéril ou não. As análises hormonal, né? A gente precisa inicialmente fazer a retirada do sangue. Os peixes, para a retirada do sangue, eles precisam estar com aproximadamente 4 meses. Esse sangue ele vai ser centrifugado a 3.000 RPM por 5 minutos para a separação do plasma das células vermelhas. E esse plasma ele será analisado com kits comerciais para analisar hormônios de 17-beta-estradiol, testosterona e o cortisol. Outra análise sanguínea realizada será do sangue total, será utilizado para determinar os hematócritos com sua respectiva metodologia, hemoglobina, de acordo com o DRABK de 1948, os eritrócitos, que será realizado na câmara de Neubauer, sob microscópio óptico, e também será analisado, o sangue será analisado para verificar o estresse, a quantidade de cortisol e esteroides relacionados, e será utilizado o kit ELISA comercial, seguindo as orientações do fabricante. Então, os parâmetros sanguíneos, eles podem ser usados como indicadores biológicos para o monitoramento do bem-estar dos peixes, sendo utilizado como ferramenta para diagnosticar o estresse animal, desequilíbrio causado por condições do ambiente, presença de agentes infecciosos, efeito de agentes anabólicos. Então, a hematologia, ela estuda as alterações dos padrões e dos distúrbios morfológicos das células do sangue. Então, é essencial que haja essa avaliação do sangue para avaliar o bem-estar destes indivíduos. Para o desempenho zootécnico, nós iremos levar para uma fazenda aqui no estado do Amazonas aproximadamente 1.000 larvas tratadas, que elas têm como pré-requisito 70% de triplodia. O cultivo seguirá a rotina de engorda de cada propriedade e não será recomendado nenhum tipo de tratamento especial. Para desempenho zootécnico, nós iremos avaliar o ganho de peso diário, a conversão alimentar aparente, a eficiência alimentar aparente, o crescimento específico, o incremento da biomassa, a sobrevivência e o rendimento da carcaça. Então, essas serão as atividades que ainda teremos que desenvolver nesses 2 anos que ainda nos faltam para o doutorado. Aqui são o cronograma das atividades, acho que a gente já está dentro do prazo. Esse daqui é 2021, 2022, 2023, 2024. Estamos dentro do prazo, mas, como eu sempre digo, já estamos atrasados, porque nós temos muita atividade para desenvolver ainda nesses 2 anos. E eu gostaria de fazer um agradecimento ao FAM, ao Programa de Pós-Graduação, à CAPES pela Bolsa, o Governo do Estado do Amazonas, CEPRO, porque lá iniciamos a realização de algumas reproduções com tambaqui, a Embrapa Pesca e Aquicultura, a Embrapa Amazônia Ocidental, ao meu orientador, o Dr. Wallace Duncan, ao pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Lucas Torati, por todo o incentivo, por todo o apoio que nos deu durante a minha estada lá na Embrapa Pesca e Aquicultura, a equipe Reprofish, que é a equipe daqui do Amazonas. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial também à minha co-orientadora, a doutora Fernanda, que já está me acompanhando há 6 anos e realmente ela tem feito um grande diferencial na minha vida acadêmica. E obrigado a todos.